Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje aprender um outro conceito, um conceito de geometria. A gente utiliza muito geometria na matemática, muito na engenharia e no dia a dia. Desde uma simples transformação dentro da nossa residência, que nós teremos que calcular uma geometria. Então vamos utilizar os nossos conceitos de geometria hoje? Vamos revisar um pouquinho? Vamos lá então. Cálculo básico, noções de geometria. Geometria, noções básicas. Geometria. Geometria vem do grego, geo, terra, metria, medir. Ou seja, iremos medir a terra. A nossa geometria pode ser dividida em geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. Não se assustem, iremos apenas ter noções básicas de geometria. Vamos começar com ângulos. Algumas propriedades de ângulos. Ângulos, então, em um círculo. Bom, ângulo em um círculo, teremos a noção que poderemos ter ângulos com vértices. Vértices ou no centro, ou dentro, ou fora de um círculo. Vamos começar, então, com ângulos com vértice no centro de um círculo, no interior ou no exterior de um círculo. Então, primeiro, ângulo com vértice no centro da circunferência. Ou seja, bem no centro de uma circunferência, nós teremos uma formação de um ângulo qualquer, um ângulo alfa. Então, digamos que nós temos do centro da circunferência um raio R, e esse R, de um ponto A até um ponto B, ele forma um ângulo alfa. Bom, quanto será que vale esse ângulo alfa? Temos uma propriedade. A propriedade nos fala que o ângulo central alfa, ele apresenta a mesma medida do que o arco formado entre o A e o B. Ou seja, esse ângulo alfa, ele tem o mesmo comprimento desse arco A e B. Então, digamos que alfa, ele vale o comprimento do arco AB. Bom, e se o ângulo que nós temos, cujo vértice é um ponto da circunferência, ou seja, um ângulo inscrito. Então, digamos que nós temos um ponto dentro dessa circunferência que possui um ângulo alfa, onde esse ângulo alfa ele é definido entre um comprimento A e um comprimento B. Quanto será que vale esse ângulo alfa? Então, existe uma propriedade que fala que a medida do ângulo inscrito, esse ângulo alfa, equivale à metade do comprimento do arco AB. Ou seja, alfa é igual ao comprimento AB dividido por 2. Então, ficou um pouco mais fácil, né, pessoal, para vermos arcos. Então, vamos ver um exemplo. Digamos que nós temos um círculo, e esse círculo possui um ângulo alfa entre um ponto A e um ponto B na superfície desse círculo. Digamos que esse arco AB vale 75 graus. Quanto será que vale esse ângulo alfa aqui, então, escrito dentro desse círculo? Bom, sabemos que alfa, quando temos um ponto inscrito dentro dessa circunferência, alfa vale o comprimento do arco AB sobre 2. Ou seja, se o comprimento do arco vale 75 graus, então o nosso alfa é 75 divididos por 2, ou seja, o nosso alfa vale 37,5 graus. Bom, e teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras é muito utilizado.
vamos fazer o seguinte, vamos associar esse teorema a uma prática muito comum a um triângulo. Ou seja, o teorema sempre estará associado a um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós temos três partes. Um cateto B, um cateto C e uma grande parte chamada hipotenusa, a maior parte do nosso triângulo. Então, o que o Pitágoras nos diz? Que a soma dos quadrados de todos os catetos, ou seja, que b ao quadrado mais c ao quadrado tem que ser igual ao valor da hipotenusa ao quadrado. Bom, vamos pensar o seguinte. Se tivermos uma placa em A e dividirmos essa placa em 25 pedacinhos idênticos, o que completaria um triângulo retângulo seria que B deveria ter 16 pedacinhos idênticos e C teria que ter 9 pedacinhos idênticos. Então, teríamos uma composição que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vamos fazer alguns exemplos. Bom, um exemplo. Uma escada apoiada em uma parede tem sua base distante cerca de 6 metros da parede. Então, eu tenho uma parede e coloco uma escada. Essa escada está longe da parede 6 metros. Sabendo que a parede ela tem uma medida de 8 metros. Quanto que vale será o comprimento dessa parede? Bom, vamos a Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual os catetos ao quadrado somado. Então, hipotenusa, o maior lado do triângulo retângulo. Conheço? Não, não conheço. É o tamanho da minha escada. Quem são os nossos catetos? Os outros tamanhos menores do que a hipotenusa. 8 ao quadrado e 6 ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 36 mais 64. A ao quadrado é igual a 36 mais 64, 100. A vale quanto? Raiz quadrada de 100. A vale 10 metros. Um terreno retangular possui as seguintes medidas: 45 metros de comprimento e 75 metros de largura. Querendo dividir o terreno na diagonal, qual seria a medida do muro nessa diagonal? Então, se temos um terreno na retangular, onde temos 45 metros de comprimento e 75 metros de largura. Nós queremos dividir esse terreno na diagonal. Quanto que vai valer essa diagonal? Bom, se dividirmos esse retângulo na diagonal, teremos dois triângulos retângulos. Ou seja, teremos uma hipotenusa que vale D, um cateto que vale 75 metros e outro cateto que vale 45 metros. Quanto será que vale essa diagonal D? Então, vamos aplicar Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. D, que é a nossa hipotenusa ao quadrado, vale 45 ao quadrado mais 75 ao quadrado. Então, D ao quadrado vale quanto? 75 ao quadrado, 45 ao quadrado. 45 ao quadrado, 2025, mais 75 ao quadrado,
5.625. Então, d ao quadrado vale 7.650, d vale a raiz quadrada de 7.650, igual a 87,46 metros. E se tivermos um círculo trigonométrico? O que seria um círculo trigonométrico? Bom, círculo trigonométrico é aquele círculo em que o centro também é centro dos eixos coordenados. Isto é, nós temos um círculo onde o raio dele possui um raio unitário de 1. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, então, o raio unitário de 1 e vamos falar que entre o eixo x e o eixo y, nós temos um ângulo alfa de um ponto O, entre O e B, entre B e o eixo x, nós temos um ponto M, que forma um ângulo de 90 graus. Então, vamos fazer algumas relações fundamentais. Bom, nós temos já inscrito, então, dentro desse círculo trigonométrico, um triângulo retângulo de ângulo alfa, de comprimento OATB, onde OATB vale 1, de B até um ponto A, de B até um ponto M, tá certo? Então, a gente tem o seguinte, dentro de um círculo, nós temos um triângulo retângulo, formado de O até B e de O até M, onde O até B, esse comprimento OB vale 1, certo? Então, vamos ter algumas relações fundamentais. Bom, se pensarmos, então, nesse círculo com um triângulo retângulo inscrito de ângulo alfa, de O até B e de B até M, nós temos então um triângulo OBM. Podemos calcular então algumas relações: seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Bom, quem que seria seno de alfa? Seno é cateto oposto ao ângulo. Se nós temos o ângulo alfa, o oposto ao ângulo seria quem? O comprimento BM, ou seja, MB, sobre a nossa hipotenusa. Quanto que vale a nossa hipotenusa? O comprimento OB. Espera aí, o comprimento OB vale quanto? O comprimento OB significa que ele vale 1. Então, o nosso seno de alfa, ele vale quanto? O comprimento MB. Se fizermos cosseno de alfa seria cateto adjacente. O que significa adjacente? Significa ao lado do ângulo. Então, se nós temos um ângulo alfa, o cateto ao lado do ângulo seria o comprimento OM. Então, seria OM sobre o comprimento OB da hipotenusa. Novamente, OB vale quanto? Vale 1. Então, o nosso cosseno de alfa seria o nosso comprimento OM. Certo? Bom, o que nós temos então? OBM é um retângulo e podemos utilizar então o teorema de Pitágoras, onde A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado significa OB ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, OM ao quadrado, mais C ao quadrado, MB ao quadrado. OB ao quadrado vale 1.
O comprimento de B até O vale 1. OM ao quadrado, sabemos que significa cosseno ao quadrado de alfa. E MB ao quadrado significa seno ao quadrado de alfa. Então, o que nós temos? Que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, do círculo trigonométrico, nós temos a relação que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, podemos associar a um círculo um triângulo retângulo inscrito nesse círculo. Ou seja, nós temos o nosso círculo trigonométrico. Vimos hoje noções básicas de trigonometria. Espero que tenham aproveitado e façam os exercícios para fixar esse conteúdo. Muito obrigado.